Saudações, fiel torcida! Aqui é a sua voz no canal Notícias do Timão, pronto para trazer as últimas e mais emocionantes novidades do nosso amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você está tão ansioso quanto eu para saber tudo o que está acontecendo nos bastidores do Timão, já deixa seu like e se inscreve no canal. O que vamos discutir hoje pode mudar a forma como vemos o nosso clube querido. Recentemente, uma notícia bombástica sacudiu o mundo do futebol. O presidente da FIFA revelou uma lista de campeões mundiais que pode incluir, pasmem, o Fluminense. Isso mesmo! A revelação pegou todo mundo de surpresa e deixou a fiel torcida em polvorosa. Mas o que isso realmente significa? Como um clube que já teve sua história marcada por glórias pode ver seu nome na mesma lista que grandes potências do futebol mundial? A expectativa está nas alturas e a emoção é palpável. E não podemos esquecer que essa notícia não é apenas uma formalidade, é um verdadeiro divisor de águas. Imagine o impacto que isso teria não apenas no histórico do Fluminense, mas também na rivalidade com o Corinthians. Afinal, a história do futebol brasileiro é repleta de confrontos épicos entre essas duas gigantes do esporte. O reconhecimento do Fluminense como campeão mundial poderia acirrar ainda mais essa rivalidade, trazendo à tona debates acalorados nas arquibancadas e nas redes sociais. Vamos contextualizar. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, sempre foi um gigante no cenário nacional, mas sua presença em competições internacionais nem sempre foi acompanhada de títulos. A possibilidade de ser reconhecido como um campeão mundial pela FIFA é, sem dúvida, um sonho que muitos torcedores devem ter acalentado ao longo dos anos. A palavra mundial carrega um peso enorme no coração de qualquer torcedor, e se o nome do Fluminense for realmente incluído nessa lista, as repercussões podem ser imensas. E o que isso significa para o Corinthians? A fiel torcida sempre teve orgulho de sua história, e a ideia de que um rival possa ser reconhecido mundialmente pode gerar um misto de desconfiança e esperança. Como o Timão se posicionaria diante dessa nova realidade? Seria um convite à reflexão sobre o que significa ser um verdadeiro campeão no futebol brasileiro. A rivalidade se intensificaria, e a pressão sobre o Corinthians aumentaria. A torcida, com certeza, estaria atenta a cada movimento do clube, esperando que o Timão continue a brilhar nos gramados e a conquistar títulos. Neste vídeo, vamos explorar várias facetas dessa revelação impressionante. Vamos falar sobre o impacto tático que isso pode ter no Fluminense, como isso pode influenciar o mercado de transferências e patrocínios, e claro, não podemos deixar de lado a rica história do Fluminense e como ele se compara a outros gigantes que já foram reconhecidos mundialmente. Por último, faremos uma síntese de tudo isso, refletindo sobre o futuro do Fluminense e as expectativas da torcida. Estão prontos para essa jornada? Então, não desgrude os olhos da tela, porque o que vem por aí promete muita emoção e, quem sabe, algumas surpresas. E você, o que acha dessa possível inclusão do Fluminense na lista de campeões mundiais? Deixe seu comentário e vamos juntos debater essa polêmica. Agora, vamos analisar o impacto tático que essa possível inclusão do Fluminense na lista de campeões mundiais pode ter na estratégia do clube e na motivação do elenco, especialmente considerando o cenário do futebol brasileiro, onde a rivalidade é intensa e cada conquista é celebrada com fervor. Imagina a cena: os jogadores, já com a responsabilidade de representar um clube com tanta tradição, entrariam em campo com uma motivação renovada. A pressão por resultados só aumentaria, mas, ao mesmo tempo, a confiança do elenco teria um boost considerável. A inclusão do Fluminense como campeão mundial não seria apenas uma vitória para o clube, mas um triunfo para o futebol brasileiro, elevando a competitividade entre os grandes clubes do país, como o Corinthians, que também busca sempre a glória. O que isso significa em termos de estratégia? Primeiro, devemos considerar que a comissão técnica provavelmente começaria a trabalhar de forma diferente. A mentalidade dos jogadores mudaria, eles não estariam jogando apenas por um título, mas sim defendendo uma honra que poderia colocar o Fluminense em um patamar superior ao de muitos adversários. Isso poderia resultar em um estilo de jogo mais combativo, uma busca incessante pela vitória que poderia ser contagiante para a torcida. O elenco, que já é talentoso, poderia sentir essa energia e corresponder em campo.
Além disso, essa mudança de status poderia influenciar diretamente as contratações e a política de gestão de jogadores do clube. Imagine o Fluminense atraindo jogadores de renome, que queiram vestir a camisa tricolor porque agora se sentem parte de um clube que é reconhecido mundialmente. A valorização do elenco poderia se acentuar, e isso também se refletiria na performance em campo, criando um ciclo virtuoso de resultados positivos. Jogadores de destaque poderiam ver no Fluminense uma nova chance de brilhar, e com isso, a competitividade da equipe aumentaria. E não podemos esquecer da importância da torcida nesse processo. A fiel torcida sempre foi um dos pilares que sustentam o Fluminense, e essa nova perspectiva de ser um campeão mundial com certeza faria a paixão da torcida aumentar ainda mais. Estádios lotados, um clima de festa a cada jogo e a certeza de que cada partida é mais uma oportunidade de mostrar que o Fluminense é, sim, um grande clube. A presença massiva da torcida em cada jogo seria um combustível a mais para o time, que se sentiria mais forte e confiante em sua busca pelos títulos. Agora, eu quero saber de vocês, torcedores. Como vocês acham que essa possível inclusão do Fluminense na lista de campeões mundiais poderia impactar o desempenho do time em campo? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos debater. Vamos agora explorar o ângulo de mercado dessa revelação surpreendente. A possibilidade de o Fluminense ser reconhecido como um campeão mundial pela FIFA não é apenas uma questão de honra, é, sem dúvida, uma oportunidade de ouro no mercado de transferências e patrocínios. Primeiramente, a injeção de dinheiro e novas propostas de patrocinadores é uma expectativa real. Empresas que desejam associar suas marcas a um clube vitorioso e reconhecido globalmente viriam no Fluminense uma chance de ouro para expandir suas próprias marcas. Imagine o impacto que isso teria nas finanças do clube. Com um aumento na receita, o Fluminense poderia investir em infraestrutura, contratação de jogadores de qualidade e até na formação de categorias de base. Isso tornaria o clube uma força a ser reconhecida no futebol brasileiro e internacional, competindo em igualdade com outras equipes que tradicionalmente dominam o mercado. Agora, vamos falar sobre a valorização da marca Fluminense. O simples fato de ser contemplado com esse título poderia aumentar a venda de produtos licenciados, como camisas e outros itens. Torcedores que antes eram apenas simpatizantes poderiam se tornar verdadeiros fãs, adquirindo produtos do clube para mostrar seu orgulho por esse novo status. E o que dizer das excursões internacionais? O Fluminense poderia passar a realizar turnês em países onde a paixão pelo futebol é avassaladora, atraindo novos torcedores e gerando ainda mais ganhos financeiros. Outro aspecto importante a ser considerado é a atração de jogadores de renome. Com o reconhecimento mundial, o Fluminense poderia se tornar um destino preferido para atletas que buscam brilhar em um cenário de prestígio. Jogadores de grandes ligas europeias ou de seleções nacionais poderiam olhar para o Fluminense como uma opção atraente, aumentando a competitividade da equipe e trazendo talento para o elenco. Para ilustrar, pensem como clubes que foram campeões mundiais, como o São Paulo e o Internacional, conseguiram atrair grandes nomes após suas conquistas. O Fluminense, ao entrar nesse seleto grupo, poderia ter a mesma sorte e trazer jogadores que fariam a diferença em campo. Agora, uma pergunta que não quer calar: como você, torcedor, imagina que os novos patrocinadores e investidores poderiam impactar no futuro do nosso tricolor? Quais nomes você gostaria de ver vestindo a camisa do Fluminense? Vamos ouvir suas ideias e palpites nos comentários. Agora, vamos dar uma olhada mais profunda na história do Fluminense, analisando sua trajetória e a relação do clube com competições internacionais, traçando comparações com outros clubes que já foram reconhecidos mundialmente. O Fluminense é um clube com uma rica história, fundado em 1902, e que desde então construiu uma reputação de excelência no futebol brasileiro. No entanto, quando se fala em títulos internacionais, a história é um pouco diferente. O Fluminense já conquistou a Copa do Mundo de Clubes em 2008, mas a questão de ser reconhecido como um campeão mundial pela FIFA ainda é uma discussão fervorosa entre torcedores e especialistas do futebol. Comparar o Fluminense a clubes como Real Madrid, Barcelona ou Manchester United, que têm uma longa lista de conquistas internacionais, pode ser um exercício interessante. Esses clubes não apenas conquistaram títulos, mas também construíram uma cultura e uma identidade que transcendem fronteiras.
Ao longo dos anos, o Fluminense participou de várias competições internacionais, mas a falta de títulos significativos sempre pesou. A possibilidade de ser reconhecido agora pode mudar essa narrativa. Imagine um futuro onde o Fluminense não é apenas um gigante no Brasil, mas também um nome respeitado nas discussões sobre futebol mundial. Isso ajudaria a criar uma identidade de clube vencedor que poderia atrair novos jovens talentos e investidores, elevando a marca Fluminense a um novo patamar. A história de resistência e superação do Fluminense, que já passou por altos e baixos, reflete a paixão de sua torcida. Essa nova perspectiva de ser um campeão mundial pode servir como um novo alicerce para o clube, onde a nova geração de torcedores pode se inspirar. O legado do Fluminense pode ser revitalizado, e a história do clube pode ser reescrita com um novo capítulo que traga esperança e ambição. Além disso, a valorização da marca Fluminense no mercado pode ser impulsionada por essa nova narrativa. Investidores e patrocinadores costumam olhar para a história e a tradição de um clube antes de se comprometerem. Um reconhecimento mundial poderia abrir portas para parcerias mais robustas, aumentando a visibilidade e a força financeira do clube. E você, torcedor, qual momento da história do Fluminense você acredita que mais representa essa busca pela glória internacional? Compartilhe suas reflexões e memórias nos comentários, e vamos juntos reviver esses momentos. Chegamos ao nosso capítulo final, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos nesta discussão emocionante. Antes de mergulharmos nas conclusões, vamos recapitular rapidamente o que discutimos até agora. Primeiro, falamos sobre o impacto tático que a possível inclusão do Fluminense na lista de campeões mundiais da FIFA pode ter. A motivação do elenco poderia se elevar a níveis inimagináveis, com jogadores buscando não apenas vencer, mas representar um clube que agora carrega o peso de um título mundial. Em seguida, analisamos como essa revelação pode transformar o mercado, trazendo um influxo de investimentos e uma valorização da marca que poderia colocar o Fluminense em uma posição de destaque no cenário internacional. Além disso, refletimos sobre a rica história do clube e como esse reconhecimento poderia revitalizá-la, atraindo novos talentos e investidores. O Fluminense, que já possui uma trajetória gloriosa, poderia reescrever sua história com novas conquistas e uma nova geração de torcedores dispostos a se apaixonar ainda mais pelo clube. Agora, olhando para o futuro, é evidente que o Fluminense está em uma encruzilhada. A expectativa da torcida nunca foi tão alta, e a possibilidade de se tornar um reconhecido campeão mundial é um sonho que agora parece mais próximo do que nunca. Essa transformação não é apenas uma formalidade, mas sim uma revolução que pode impactar a identidade do clube de maneira profunda. A força da fiel torcida será fundamental nesse processo. A torcida sempre foi o coração pulsante do clube, e agora, mais do que nunca, é hora de nos unirmos em torno desse sonho. A paixão e a determinação da torcida podem ser o combustível necessário para que o Fluminense não apenas alcance esse reconhecimento, mas também o mantenha e o amplifique. E para você, torcedor, qual é a sua visão sobre o futuro do Fluminense nesse cenário todo? Acha que estamos prestes a viver uma nova era de glórias? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos juntos sonhar e acreditar que o melhor ainda está por vir. Nos vemos na próxima, fiel!